Se você, assim como eu, é da área das místicas, venha conhecer a história de Ana Lenormand, a Madame Lenormand, tão conhecida do nosso baralho cigano. Eu sou a Tatiana Oliveira, astróloga e taróloga, e nesse vídeo eu quero falar um pouco da história do mapa astral da Madame Lenormand, né, tão conhecida. Eu comecei a estudar baralho cigano há pouco tempo, a história dela me encantou e eu quero mostrar um pouco mais para vocês, tá, riqueza? Então vamos lá, o mapa dela tá aqui na tela. Deixa eu melhorar um pouco ele aqui, né? Acho que assim ficou bem bonito. Então vamos lá, riqueza. Primeiro, quem é Madame Lenormand, né? Maria Ana Lenormand. Ela nasceu no dia 27 de maio de 1772, tá? Com falecimento, óbito, 25 de junho de 1843. Então, a Ana Lenormand, né? Maria Ana Lenormand, ela tem uma história ali de ascensão. Eu dei marido, ela morava numa família tradicional, depois ela acaba, acho que fugindo de casa ali com 15, 16 anos, e ali ela tem esse envolvimento com o baralho cigano, tá? Não com o baralho cigano, com baralho, né? Com Lenormand. E ali ela começa a apresentar esses dons mediúnicos, né, que ela teve. Então, ela teve diversos consulentes, ela escreveu ali para La Cible, né, para os jornais ali parisienses, franceses, né. Eu até peguei um aqui, eu vou tentar colocar na tela, peguei pedaços, né, das previsões que ela fazia, né. La Cible, a tradução é aquela que prevê, né, aquela que sabe, tá? Então, ela escrevendo aqui sobre algumas coisas que o reino, né, iria passar. Dizem que ela foi ali como é que se fala? A confidente, né, dos reis da época, tá? Que eu esqueci aqui o nome, deixa eu só pegar minha colinha aqui. Fama, né, durante o período napoleônico, né? E ela atendeu as figuras como a Imperatriz Josefina e outros líderes da época, né? Astral dela sem um horário previsto. Então, quando a gente não tem um horário, riqueza, a gente bota ou por volta das 6 da manhã ou por volta do meio-dia. Então, eu coloquei, né, o horário de meio-dia, tá? Então, aqui eu quero trazer algumas questões para vocês para que fique mais tangível, né, para a gente poder ali entender um pouco como era essa figura, né, que após a sua morte, né, e aí também tem umas questões que eu andei pesquisando, porque ela era solteira, então ela morre e deixa a fortuna dela. Dizem que ela tinha um sobrinho que ficou com tudo, né, e aí acabou publicando as suas obras, né? Os seus livros, enfim, e o Lenormand, né? Só que outras pessoas dizem que esse Felipe Lenormand não seria sobrinho, enfim. Então, eu não sei realmente da história, só estou trazendo aqui essa fofoquinha astral, né? De gêmeos, vamos botar assim, tá? Mas para a gente ter essa questão que após a sua morte, né? Após o seu falecer, né? Ela acaba tendo essa grande. Ela já tinha vida, mas ela deixa esse legado, ela deixa essa história. E vamos tentar entender aqui o porquê, tá? Então, aqui para o mapa dela. É bem simbólico, eu gosto bastante. Deixa eu só. Eu vou olhar aqui para a tela, tá? Riquezas, mas é para gente. Para eu poder ver o mapa, e eu vou fazendo esses vai e volta aqui, né? Esses batidões aqui, tá? Então vamos lá. Um Sol em Gêmeos, né? Então diz muito assim dessas características dela, com a curiosidade, né? Comunicação, essa versatilidade. Então, coloquei o horário de nascimento dela meio-dia, né? Que dá um posicionamento de um Sol de casa 10, trazendo muita visibilidade e destaque para a pessoa, tá? Então, ali o destaque para a área da comunicação. E Gêmeos também, por trazer essa versatilidade, tem muito essa questão de quem gosta de trabalhar com cartas, tá? Eu tenho alunos Gêmeos. Então, eu percebo, né? Dizem que tem a mão boa, né? Para as cartas, né? Então, tem essa facilidade, né? Porque você troca essas informações com muita facilidade. Então, assim, tem essa predisposição, tá? Eu vou falar ali, né? Então, como a Lua é sem horário, né? Ela provavelmente ali, né? Pode ter tido uma Lua
em outras casas, mas eu achei muito conectado com a vida dela a Lua estar na casa 8. Por quê, né? Porque essa Lua aqui de casa 8, não sei se vocês estão vendo, deve estar, né? Traz uma questão aqui para ela de transformações através, né, dos jogos, do que ela fazia ali com baralho, né? Dos aconselhamentos. Então, assim, é aquela pessoa que era muito inquieta, né? Uma lua emocional na casa 8 com grandes transformações, passando por transformações bruscas, né, durante a vida. E ali, essas questões assim de ajudar o próximo, que a casa 8 é o dinheiro que eu recebo do outro. E olha, a casa 7 dela é o quê? Se tiver correto, em peixes, né? É a casa o peixes, o arquétipo da espiritualidade, né? Então eu ajudo o outro através de alguma questão espiritual, filosófica, de artes, né? Peixe trabalha muito com esse mundo mais lúdico, tá? Com Júpiter bem posicionado aqui, trazendo muita expansão para as parcerias que ela fizesse. E também uma questão mais de ilusão, porque, se eu não me engano, na biografia dela, que a gente pega no Wikipedia, fala que ela ficou presa, né? Ela falava o que ia acontecer, ela tinha evidência, ela falava o que ia acontecer, e aí ela era presa, depois eles soltavam ela e, enfim, né? Ela falava lá as profecias dela. Muito interessante esse pedaço, porque aqui, ó, ela tem Saturno, o estruturador do zodíaco, né? Na casa 12, que é a casa do isolamento, né? Riquezas. Então, muito provável, quando ela fazia essas vidências, ó, as vidências opostas aqui, né? O Saturno de casa 12, as pessoas tinham aquele embate, mas depois viam que era verdade e acabavam soltando ela. Eu achei muito interessante, né? E nas casas que a gente fala que tem um cunho espiritual, que são as casas 4, 8 e 12, né? Ela tem planetas ali dentro. Então traz mesmo muito essa pegada da pessoa que mexe com o fogo, né, Riqueza? O que é o fogo para a gente que está estudando aqui? Astrologia, tarô, baralho cigano, é um elemento que está muito conectado com o campo espiritual, é o campo do espírito, né? A água também tá, mas o fogo, você acende uma vela, né? A chama do fogo é como se você se conectasse ali com seu eu superior, né? Então, são as casas que ela tem planetas, né? Planetas pessoais e geracionais, né? Então, aqui é Lua, Marte, né? E Saturno, tá? Deixa eu ver mais o que me chama a atenção. Ela tendo aqui Marte, né, no signo de Áries, ela foi muito pioneira, muito à frente do seu tempo, né? E muito provável ela chamando muita atenção porque ela trazia uma previsibilidade, uma assertividade, né, nas suas questões quando ela falava. Porque assim, a Lua é muito essa questão de eu me ligar com a minha simbologia emocional, né? Em Áries, a assertividade e certeira ao ponto, né? E Marte trazendo essa característica ali de querer acertar, de querer melhorar, né? Uma comunicação muito provável, né? Com Mercúrio no signo de Touro, uma comunicação muito prática, metódica, tá? Muito provável ela ter ali toda uma ritualística, às vezes até para fazer as questões dela, porque é um signo da Terra, né? Então, ela, apesar da versatilidade que o seu signo solar traz, ela devia de ter algum tipo de método que ela seguia, tá? A casa 5 aqui dela, né? Com Plutão, um tolimento, porque aqui é a casa da primeira infância, né? Nos primeiros anos ali da infância dela, podendo ter tido ali alguns atritos e conflitos, né, com pessoas da família, esse Plutão fazendo aspecto com a Vênus dela, né, com a questão do feminino, né, o pai não querendo que ela fizesse alguma coisa. E olha que interessante essa questão da casa 11 dela, que é o grupo social, né, é uma questão com mulheres, né, então muito provável o público dela ter sido muito feminino e a gente não saiba, porque Saturno na 12 são coisas ocultas, coisas escondidas, né? E aqui trazendo para ela ali esse burburinho na sociedade, né? E o legado que ela deixa também, porque aqui aonde que está a lua dela, né? Na casa 8, na transformação. A transformação que ela fazia através dos jogos, né? Sendo aqui lembrada nesse decorrer da vida dela, que é o legado que ela deixa, né? Cada 10, cada 11, o legado, o que eu deixo para a posteridade, né? Então, eu quis trazer esse
esse mapa da Madame Lenormand. Enquanto está passando aqui o vídeo, eu vou tentar trazer algumas obras. Deixa eu falar dessa obra aqui que eu achei muito interessante. Eu não sei, Riquezas, se eu conseguir realmente fazer, que aqui tá assim, né? Tá tudo escrito em francês, né? Me perdoe, mas eu não sei ler outra língua. Então tá aqui, ó, a Sibila no Congresso de La Chapelle, né? E ela coloca aqui, né? Trabalho fazendo traça e oráculos sibilianos, né? Com notas políticas, históricas, filosóficas, cabalísticas, etc. Veja a versatilidade dela, né? Dessa lua não, desse signo solar em Gêmeos, né? Então, ali a escrita, a fala, né? Esse Mercúrio em Touro traz muito esse método, né? Então, assim, você lê aqui, você não vê uma coisa muito assim solta, né? Existe ali uma técnica, né? E ela coloca ali Lar, MMX, o Normand, né? Autor de Memórias Proféticas, Oráculos Silinos, Aniversário de Morte da Imperatriz Josefine, a sílaba com a tumba de Luís... eu não entendi direito, acho que 15, etc, tá? Aí eu peguei aqui, mas é porque são várias obras e eu achei interessante para a gente ver que naquela época uma mulher, né, oraculista, né, e ela publicava, né, nos jornais, enfim, foi muito pioneira para a época dela, tá? Então, quais seriam agora, né, para a gente finalizar aqui esse vídeo pequeno, né? Eu te convido primeiro, a me falar. Você sabia da história da Madame Lenormand? Deixa aqui nos comentários. Segundo, sabia dessa importância, né, da Madame Lenormand para o baralho, né? Então, apesar também que eu esqueci de contar no início, né? Ela não fez o baralho, tá? Isso aqui era um jogo que se chamava Jogo da Esperança, essas cartas, que é de um outro autor, que eu esqueci o nome agora, que eu também li. E ele traz isso e ela pega as cartas, tá? E ela lê através desse jogo. Então, aí a gente tem o Jogo da Esperança, inspirado no jogo do tabuleiro, para quem joga baralho aqui cigano vai entender o que eu estou falando, tá? Então, Riquezas, ela pega, né, esse baralho que ficou conhecido com o nome dela, né, e transforma, né, deixa para pós-mortem, né, esse nome dela tão grandioso. E aí, você já sabia de toda essa contribuição da Madame Lenormand? Você sabia dessas questões do mapa astral dela? Você já teve essa curiosidade de saber? Eu, com a minha lua em Gêmeos, que eu falo, eu tenho muita curiosidade de saber dessas pessoas, né, que foram pioneiras, que trouxeram algum assunto pra gente, né, para poder entender também como eu me conecto, né? E aqui eu já vi a questão realmente geminiana muito forte, né, com o sol geminiano, e peixes, porque eu sou uma pessoa pisciana, tá, Riquezas? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, curta, comente, compartilhe. Eu quero ver as minhas amigas aqui, astrólogas, tarólogas de baralho cigano, deixando os seus comentários. E, ó, um beijo, até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.